A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, Deus abençoe. Hoje nós vamos continuar o estudo aqui do livro de Ezequiel. Hoje é o capítulo 45, de 25 versículos, com alguns temas, né? Alguns títulos nesse capítulo 45 aqui, maravilhoso, para nosso elevo espiritual, para o nosso renovo espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Amém? Vamos estar lendo aqui e juntos, né, aprendendo a palavra do Senhor. O versículo 1, antes tem um título, fala assim, ó, o terreno para o santuário. Quando, pois, repartirdes a terra em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas e largura de 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Desta porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura, um quadrado, e terra ao redor, um espaço vazio de 500 côvados, 3. E desta porção medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Estará o santuário no lugar santíssimo. Irmãos, você fala assim, já foi comentado aí, né? A gente está lendo na Bíblia, está falando aqui já não faz um mês, acredito já mais de 2 meses, esse livro, né? O povo estava no exílio, sim. E Deus, aqui falando através da vida de Ezequiel, através de medidas do santuário, meu querido irmão, Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, diz a palavra imutável. Deus, Ele se antecipa, aleluia, e faz as coisas antes mesmo de acontecer, avisa. Até quando algum mal vai acontecer com a gente, Ele avisa antes. Para quê? A gente está num processo de preparação, todo dia de aperfeiçoamento. Irmãos, Deus estava avisando das coisas grandiosas que Ele ia fazer. E o santuário, irmãos, louvado seja Deus, tinha que estar erguido, tinha que estar construído, tinha que estar ali feito, irmãos. Aleluia! Por quem? Pelo povo, irmãos. Pelos homens. Por quem está ali para fazer isso, irmãos. Para continuar a obra. Irmãos, não é porque não deu certo uma vez que vai sempre não dar certo. Irmãos, Deus é um Deus de coisas novas. Aleluia. O povo, nos dias de hoje, às vezes não entende isso, irmãos. Isso é muito tremendo. Você vendo de algo, das formas, de maneiras que Deus trabalha, que Deus faz. Lá em Pedro fala multiforme graça de Deus. Ah, meu querido, o Senhor está trabalhando, meu querido. Aos olhos parecia desse povo aqui que estava tudo parado, mas não estava não, Deus estava trabalhando. Aleluia. Versículo 4. Esta é a porção santa da terra. Descerá para os sacerdotes, ministros, santuários dele, se aproxime para servir o Senhor. Ele servirá de lugar para as suas casas e de lugar santo para os santuários. 5. E os levitas, ministros da casa, terão como sua possessão 25.000 canas de comprimento para 20 câmaras, né, irmãos? Tudo certinho, tudo bem feito, tudo explicado. Deus, o Senhor, está trabalhando hoje pela sua vida. Aqui está pelo povo, irmãos, já falando como é que ia ter que ser feito. Aleluia. O versículo 6 até o 8, irmãos, tem um outro título que fala assim, ó, terreno para a cidade e para o príncipe, oh glória. Deus pensa em tudo, irmãos. E para a possessão da cidade, de largura, darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. 7. O príncipe, porém, terá sua parte desde o outro lado da área santa, da possessão da cidade, diante da santa oferta e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento corresponderá uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. 8. E esta terra será a sua possessão em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos, né? Você vê, louvado seja Deus, irmãos, que Deus, Ele estava pensando, né, na moradia da liderança. Para a liderança ter sua casa, o seu lugar,
seu cuidado. E mais do que o material, irmãos. Você pode falar assim, o financeiro, sim, o financeiro também. Deus estava pensando no espiritual, na ordem, na decência, na maneira deles conduzir a obra, o povo, conduzir o rebanho, conduzir as coisas de Deus, irmãos. Olha aqui o último versículo, o 8 que nós lemos, fala assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Fazer o que é errado, irmãos. Alguns conhecem hoje como a pessoa está comendo a lã da ovelha. Não, irmãos, vai administrar o que é de Deus, irmãos, com responsabilidade, com sabedoria, com entendimento, com temor e tremor, para que o nome do Senhor, nosso Deus, irmãos, seja glorificado. Irmãos, estamos aqui hoje, irmãs. A gente às vezes tenta colocar corretamente a data, a gente pode até errar, mas eu acredito que 3 anos já aqui gravando os estudos, né, irmãos? Velho Testamento, você que está aí com a gente aí, irmãos, eu falo isso para a glória de Deus. Só faltam 5 livros lá do Pentateuco, né? Que é de Gênesis, aleluia, a Deuteronômio e Daniel, para a gente encerrar o Velho Testamento, irmãos. Já 3 anos, os vídeos cultos, né, irmãos? Irmãos, muitos testemunhos, muitas vidas sendo tocadas, curadas, libertas, salvas. Pessoas que estavam para se suicidar, irmãos. Jesus colocou as mãos, operou milagre. Irmãos, eu falo isso para a glória de Deus, irmãos. Um dia a gente vai gravar um vídeo aqui só de testemunho, irmãos. Não dá para contar tudo, não. Mas alguns, pelo menos, assim, a gente vai contar, né, irmãos? E o nome do Senhor ser glorificado. Irmão, é essa responsabilidade, esse temor, é esse, irmãos, comprometimento. É com Deus, irmãos. Deus, ele faz sempre o melhor para a sua vida e para a minha. Ele quer fazer hoje, aleluia, na nossa vida, aleluia, glória a Deus. Continuando aqui, você vai ver mais um título, né? Pesos e medidas. Isso está do versículo 9 ao 17, né, irmãos? Vamos estar lendo aqui para a glória de Deus. E o Senhor é maravilhoso, né? Assim diz o Senhor Deus, basta já o príncipe de Israel. Afastai a violência. Aleluia. Afastai a violência, a assolação e a prática do juízo. Justiça, tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. 10. Tereis balanças justas. Era justo o bato justo. Irmãos, justo. Deus é justo. Deus quer justiça. Tudo tem que ser justo, irmãos. Medidas justas é o que Deus é e faz por nós. Aleluia. 11. O efa, o bato serão uma mesma medida, de modo que o bato contenha a 10ª parte do homer e o efa a 10ª parte do homer, conforme o homer será medida. Ô, irmão, 10ª parte, né? Você lembra do dízimo, né, irmãos? Você está honrando a Deus aí, irmãos? Com aquilo que vem na sua mão? Você tá? Eu não tô. Comece a fazer, meu querido. Você vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas, recalcadas, sacudida e transbordante na sua vida. Jacó, quando não teve um encontro com Deus de verdade, quando teve, mas assim, tudo que viesse à mão dele, ele ia dar o dízimo ao Senhor. Irmão, pais, exemplos nossos, antigos lá atrás, irmãos, que faziam isso, irmãos, e eram abençoados poderosamente por Deus, irmãos. E o que você está esperando para fazer também, para honrar o Senhor? Aleluia. 12. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, e 20 ciclos, e 15 ciclos terá a vossa mina. 13. E essa será a oferta que a vez de oferecer a 6ª parte de um efa por cada homer de trigo também. A 6ª parte de um efa por cada homem de cevada. O versículo agora é o 14. Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte de um bato tirado de um couro de um homem, de 10 batos, porque 10 batos fazem um homem. 15. E um cordeiro de rebanho de cada 200 da terra mais regada de Israel, para oferta de manjares, para holocausto, para sacrifícios, para pacífico, para que faça expiação por eles, diz o Senhor Jeová. 16. Todo o povo da terra concorrerá com esta oferta para o príncipe em Israel. 17. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas, os manjares e as libações, as festas,
as luas novas nos sábados e toda as solenidades da casa de Israel. Ele preparará oferta pelo pecado, oferta de manjares, holocausto, sacrifícios pacíficos para a expiação e pela casa de Israel. Você vê aí, meu querido, que o povo de Israel, eles entendiam, bendito seja o nome do Senhor, que as ofertas, 10ª parte de homer, bato, azeite, tanta coisa aqui, irmãos, que eles faziam, tinham que ser do Senhor, tinham que oferecer ao Senhor, tinham que trazer ao Senhor. Irmão, isso se chama gratidão, irmãos, a Deus. Aleluia. Ezequiel está tendo essa instrução dos céus aqui, irmão, para o povo continuar a fazer aquilo que eles já faziam, honrar o Senhor, servir o Senhor com alegria. Irmãos, a Bíblia fala em Samuel para nós, ó, que Deus é aquele que dá a vida e tira a vida, que empobrece, que enriquece. Irmão, o poder está na mão dele, irmão. Ah, pastor, é difícil. Irmão, se você entender aqui o princípios de Deus, que na nossa vida cristã tem que ser aplicados isso uma vida toda, irmãos, de gratidão, de reconhecimento, de adoração. Irmãos, os primeiros homens da Bíblia, você fala isso de Adão, sim, já sacrificaram o Senhor, já ofertaram o Senhor. Isso foi passando para os seus filhos. Ah, mas Caim matou o irmão. Irmão, porque deixou o mal dominar. Deus disse para ele assim, ó, Caim, domina o mal que vai vir sobre ti. Não era o diabo que estava nele, meu querido. Era ele. Caim, homem. Se você falava para mim, aqui, pastor Marcelo, ele tem que ser dominado. Em nome de Jesus. Você também, irmã, dominado. E só que ele foi e sacrificou. E Abel também, irmãos. Ô, glória. A oferta de Caim foi ruim, não. Mas a conduta dele antes da oferta e continuou depois da oferta que era ruim. Por isso que o Senhor fala, domina o mal que está em ti. É sério, meu querido. E o povo de Israel estava nessa situação porque deixava a carne falar mais alto. A concupiscência da carne. Irmãos, para a gente encerrar a última parte aqui, do versículo 18 ao 24, outro título, a Páscoa, né? Quantas vezes já falamos sobre a Páscoa aqui, né? Fala assim, assim diz o Senhor Jeová. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarão um bezerro sem mancha e purificareis o santuário. O sacerdote tomará o sangue do sacrifício pelo pecado e por as ombreiras da casa, dos 4 cantos, aleluia, da armação do altar, nas ombreiras, à porta do átrio interior. Né? Você vê isso onde, irmãos? Lá em Êxodo, quando o povo é tirado do Egito, isso aconteceu. Deus estava fazendo eles mandar fazer de novo e lembrando eles, né? Aleluia. Aqui o 20. Assim também farás o 7º dia do mês pelos que erram e pelos simples. Assim espiareis a casa. 21. No primeiro mês do dia 14, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão sem fermento e se correrá. 22. E no mesmo dia, o príncipe preparará para si todo o povo da terra, ao bezerro como oferta pelo pecado. Oh, irmãos, ali era a maneira que Deus ensinava eles, deles entenderem, irmãos, que eles tinham que chegar a Deus com o coração quebrantado e contrito para que o pecado fosse apagado. Porque Deus não habita, irmãos. Deus não tem comunhão com quem vive no pecado. Deus ama sim, mas quando o pecador entende e o reconhece no seu caminho, com a vida mudada pelo poder dele, aleluia. Versículo 23 ao 24 fala assim, durante os 7 dias da festa, prepararás um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros, 7 carneiros, sem mancha, cada dia, durante os 7 dias, em sacrifício pelo pecado, um bode cada dia. 24. Também preparar uma oferta de manjares, a saber, um efa para cada bezerro, um efa para cada carneiro e um efa de azeite para cada efa. Irmãos, o povo que nos ensina tanto, esse povo de Israel, irmãos, oferta, azeite e tantas coisas que eles faziam, ofertas de manjares. Irmãos, e o povo fazia isso, irmãos, sempre. Irmãos, e a gente tem que aprender isso hoje, irmãos. Ter essa prática, mas com alegria, irmãos. Como fala em Hebreus capítulo 13 ali. Sacrifício de louvor a Deus, irmãos. A gente sacrificar a Deus. Irmãos, hoje, o que a gente sacrifica, irmãos? É do suor do nosso rosto. Do que a gente ganha.
ofertar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, mas, irmãos, com alegria, irmão, com satisfação. Irmão, adorando a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, glorificando ao Senhor, irmãos, de todo o coração, aleluia. O versículo 25 fala festa dos tabernáculos. No 7º mês, no dia 15 do mês, a festa fará o mesmo por 7 dias, tanto o sacrifício pelo pecado, como o holocausto, como a oferta de manjares e como a do azeite. Né, irmãos? Voltamos a falar de ofertas. Você vê que lá no Novo Testamento, nessa festa, né? Aleluia! Que Jesus estava participando. Jesus levanta e fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Neste dia que se chama hoje. Não sei se você vai estar vendo de madrugada, agora pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Jesus fala para você: eu sou o pão da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Deus ensinando o povo, irmãos, a adoração ao Senhor, a honra ao Senhor. Meu querido, esse é o dia que o Senhor fez, regozijamos nele. Honra ao Senhor nesse dia, o adore. Vá na casa do Senhor hoje. Meu corpo está triste, está magoado, está decepcionado. Vá na casa do Senhor, sua vida vai ser uma oferta viva, santa e agradável. Honra ao Senhor com a sua vida. Olha quantas coisas aqui Deus falando para o povo, destruindo a Ezequiel para falar para o povo para honrar o Senhor. Honra o Senhor nesse dia, meu querido. Amém? Aqui, o Ezequiel 45 hoje, né? Para a glória de Deus, é encerrado. Estamos quase chegando no final, né, irmãos? Continue orando por nós. Nos ajude no canal, irmãos. Deixando o joinha, o like, para que a gente ganhe almas, irmãos. Ganhe vidas para o reino dos céus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.